Itamaraty vai pedir explicação dos Estados Unidos sobre tratamento a brasileiros deportados. E você vai ver ainda. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, desiste de reagir à ameaça de taxação dos Estados Unidos e aceita receber imigrantes ilegais em aviões militares. E ainda, Defesa Civil emite alerta de temporais para todo o estado de São Paulo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Mais uma semana começando. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro. Estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias. O Brasil vai pedir explicações ao governo de Donald Trump pelo que chamou de desrespeito aos direitos fundamentais de imigrantes irregulares brasileiros deportados dos Estados Unidos. O Ministério de Relações Exteriores afirmou que foi degradante o tratamento dado aos repatriados que foram algemados durante a viagem. O Palácio do Itamaraty informou que quer explicações do governo dos Estados Unidos e que acompanha as mudanças da política migratória do país. Em nota, neste domingo, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o uso indiscriminado de algemas nos 88 brasileiros deportados violou o acordo firmado em 2018 entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, representando o tratamento degradante. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, cobrou em nota respeito à dignidade das pessoas, afirmando ter acompanhado o caso dos brasileiros deportados algemados dos Estados Unidos com preocupação. Em razão da soberania nacional, o governo brasileiro determinou a retirada das algemas e enviou uma aeronave da Força Aérea Brasileira para transportar as pessoas até o destino final. O voo, que tinha como destino o Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, precisou fazer um pouso de emergência na capital amazonense devido a problemas técnicos, como a pane no sistema de ar-condicionado. Na noite de sábado, o avião da FAB com os deportados pousou em Belo Horizonte. A gente ia amarrado as algemas no pulso, na cintura e na perna. Para a gente ir ao banheiro, a gente ia sim no banheiro. A gente não tinha água dentro do avião, eles custavam dar água para a gente de mineral, custava dar comida. E muito quente, criança dentro da aeronave. A gente pedia para ir ao banheiro, eles não deixavam. A ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, disse à imprensa que na aeronave também havia crianças com autismo, com algum tipo de deficiência que passaram por situações muito graves. As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A gente tinha numa mesma aeronave famílias, crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, que passaram por situações muito graves. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, desistiu de reagir à ameaça de taxação dos Estados Unidos. Em anúncio, na noite deste domingo, Petro disse que aceitou todos os termos propostos por Donald Trump em relação aos estrangeiros colombianos ilegais. Os Estados Unidos suspenderam a imposição de sanções e tarifas à Colômbia após o país ter concordado em aceitar colombianos deportados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo que aplicaria pesadas tarifas de importação e outras sanções à Colômbia. A medida havia sido anunciada após o presidente colombiano, Gustavo Petro, se recusar a receber aviões militares com migrantes deportados. Horas depois, Petro voltou atrás e concordou com a repatriação de todos os colombianos ilegais nos Estados Unidos. No acordo fechado entre os dois países está a cláusula de aceitação irrestrita de todos os estrangeiros ilegais da Colômbia que retornarem dos Estados Unidos, inclusive em aeronaves militares, sem limitação ou atraso, de acordo com um comunicado da Casa Branca. A retaliação dos Estados Unidos sobre os vistos continua e as inspeções reforçadas da alfândega e proteção de fronteiras
permanecerão em vigor até que o primeiro carregamento de aviões de deportados colombianos seja devolvido com sucesso, de acordo com o anúncio da porta-voz de Washington, Caroline Leavitt. Bom, para falar sobre esses assuntos, a deportação de brasileiros dos Estados Unidos e também as decisões de Donald Trump, vamos conversar agora ao vivo com o mestre em Relações Internacionais, professor Ricardo Rios. Professor, bom dia para você. Um bom dia, Tabata. Um bom dia a você que nos assiste. Professor, primeiro eu gostaria de falar sobre a primeira reportagem que nós abrimos essa edição, os 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos. Eles relataram um tratamento degradante. Segundo o Itamaraty, o uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os Estados Unidos, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados. Professor, qual a sua análise sobre isso? O que eu gostaria de perguntar também é, os Estados Unidos não deveriam respeitar os pedidos do Brasil com relação aos repatriados de não utilizar algemas, já que já tinham chegado aqui em território brasileiro e decidiram permanecer com as algemas? Sim, Tabata. O que acontece, até para o nosso espectador poder entender um pouco do processo, né? Desde o governo Joe Biden, né, a partir de 2017 para frente, os Estados Unidos estão mandando vários voos para Confins, aqui em Minas, né, com o objetivo de repatriar esses imigrantes ilegais. Só que, por padrão nos Estados Unidos, esses imigrantes vêm algemados e acorrentados porque é um crime federal ultrapassar a fronteira ilegalmente dos Estados Unidos. Só que, a partir do governo Joe Biden, né, nos primeiros aviões do Joe Biden, o que aconteceu? A Polícia Federal, em Confins, começou a exigir da equipe dos Estados Unidos que, a partir do momento que ficassem essas pessoas em Confins, elas fossem desamarradas e desalgemadas. Feito isso, qual foi o grande problema a partir desse primeiro voo que nós tivemos sob o governo Trump, que foi pedido ainda no governo Joe Biden? O avião desceu em Manaus e a equipe dos Estados Unidos não quis fazer esse protocolo de tirar as algemas, tirar as correntes. Então, isso criou um problema muito sério, porque a partir do momento que você está em território brasileiro, você tem que seguir as leis daquele país. Porque senão, por exemplo, uma pessoa poderia entrar no Brasil, cometer um crime e não ser presa porque está num avião. Então, isso é um problema muito sério. Dito isso, os Estados Unidos têm que sim respeitar a legislação internacional, os direitos humanos, porque vários tratados dos Estados Unidos assinou, né? Então, quando um país assina um tratado internacional, ele se sobrepõe à lei nacional, né? Então, isso tem que ser muito visto, principalmente a partir dos próximos voos, se essas pessoas vão ser desacorrentadas chegando em Confins. Mas é algo importante, esse é um padrão dos Estados Unidos. Sai dos Estados Unidos algemado e acorrentado, chega aqui e tira todo esse aparato. Uhum. Professor, com relação aos interesses comerciais do Brasil com os Estados Unidos e vice-versa, né, há muito cuidado, né? O Brasil está sendo, na sua avaliação, cauteloso com relação a essas medidas de deportação, porque nós temos interesses, né, com os Estados Unidos. Então, o presidente Lula, no ano passado, durante a campanha das eleições, ele já havia declarado voto, né, publicamente a Kamala Harris, e aí o Trump ganhou. Então, ficou aquela relação. Trump ainda não se manifestou, né, exatamente sobre isso. Mas, pelo que a gente tem visto, todos os outros líderes e países que se pronunciam contra ele anuncia alguma medida, né, alguma sanção. Então, há muito cuidado, né, com relação a isso. Sim, para você ter ideia, e o nosso espectador também tenha, o Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, montou um gabinete, entre aspas, secreto, para monitorar as ações de Donald Trump e como elas afetam o Brasil. Uma dessas ações foi realmente a questão da imigração ilegal. O que foi visto?
Se por algum acaso o governo federal batesse de frente com o governo americano, as sanções viriam. Então, se você pegar as declarações do governo brasileiro, foram muito serenas em comparação às declarações da Colômbia ontem, que foram muito mais enfáticas, muito mais fortes, que desencadearam essa série de sanções que a Colômbia sofreu e que já foram retiradas parcialmente. Mas o Brasil tem que tomar muito cuidado, sim. A gente está falando aí do nosso segundo parceiro comercial e do país que mais coloca investimento direto estrangeiro aqui no país. Professor, aproveitando, né, que você mencionou a Colômbia, a gente viu que os Estados Unidos, eles haviam, anunciado várias sanções que poderiam prejudicar muito a economia do país. E aí, depois a Colômbia aceitou a entrada de voos militares com os migrantes deportados. Washington também voltou atrás, uma série de sanções que planejava impor ao país colombiano. Como que você analisa, professor, o posicionamento do presidente colombiano, o Petro, porque pela publicação que ele fez nas redes sociais, foi muito duro, né? E até mesmo com um tom até mesmo pessoal. A gente não vê tanto um posicionamento assim tão duro de algum presidente com relação a outro, né? Foi um texto enorme. Quem acompanhou deve ter ficado realmente impressionado. E na semana passada, por outro lado, México e Panamá também haviam negado receber os deportados, né, em aviões militares, mas Trump não anunciou sanções a esses países, somente a Colômbia. Por que isso, professor? Bom, Tabata, vamos falar primeiro da Colômbia, né? Tem uma expressão muito antiga, principalmente aqui no interior de Minas, que fala que o que dá jeito num doido é um doido e meio. Né? O Petro decidiu dobrar a aposta que se tinha no Trump e bateu de frente. A diplomacia no governo Trump vai ser muito isso. Tá? É uma tendência, principalmente com esse caráter expansionista do governo Trump 2, a gente vai ter líderes globais sempre batendo de frente com o Donald Trump. Dito isso, por que foi importante isso acontecer logo agora, no ano de governo? Para que a gente entenda que, ao mesmo tempo em que o Trump sanciona firmemente, ele conseguindo aquilo que ele deseja dos países, ele retira as sanções. Então já dá para imaginar aí os operandi do Trump. Por que ele não fez o mesmo com outros países? Porque não houve um enfrentamento direto, como aconteceu no caso da Colômbia, e a Colômbia é extremamente dependente dos Estados Unidos em matéria econômica e de segurança. Por conta de toda a crise de drogas, de produção de drogas que tem na Colômbia, existem bases do exército americano dentro da Colômbia e bem como uma série de parcerias econômicas que há entre os dois países. Então, para a Colômbia, é muito sério romper com os Estados Unidos. É algo muito complicado dentro do sistema político e financeiro da Colômbia. Né? No caso do México, por mais dependente que o México seja dos Estados Unidos, do ponto de vista territorial, econômico, o México ainda tem uma vantagem de que, como ele está no Pacífico e no Atlântico, ele é uma ótima porta de rota marítima para a China. Então, qualquer rompimento que haja entre Estados Unidos e México, a China já vê isso e pensa num novo parceiro. A longo prazo, quem vai sofrer muito com essa situação é os Estados Unidos. Por quê? Os governos, os estados não vão confiar nos Estados Unidos como um parceiro seguro. Isso para a China e Rússia é o melhor dos mundos. Uhum. Bom, vamos continuar acompanhando, professor, com certeza. Olha, a mídia, né, tá todo mundo de olho em todas as declarações, posicionamentos, tudo que o Trump tem anunciado, até porque repercute, aliás, pinga em todos os outros países, né, economicamente, relações diplomáticas, enfim. Vamos continuar acompanhando, a gente vai voltar a falar em breve, professor, porque tem muito assunto aí para tratar ainda. Muito obrigada, viu, pela participação, pela entrevista. Com certeza, Tabata, eu que agradeço. Um bom dia a você que nos assiste.
Um ótimo dia, professor. Nós acabamos de falar com o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. E veja a seguir, Defesa Civil do Estado de São Paulo emite alerta de fortes chuvas para todo o estado, viu? E antes do intervalo, vamos abrir a tela agora com uma câmera ao vivo de Abaiara, no Ceará. 28 graus. Nós voltamos já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 48 minutos. E olha, atenção, porque a semana começa com alertas da Defesa Civil para fortes chuvas em São Paulo. Nesta segunda e terça-feira, o Gabinete de Crise coordena ações devido aos eventos climáticos. Após 3 dias de fortes chuvas, mais previsões de temporais, que devem concentrar principalmente na região metropolitana de São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura. As previsões são explicadas pela passagem de uma frente fria que trará pancadas de chuvas, raios e rajadas de vento. A segunda-feira começa com o céu nublado e a máxima chega a 27 graus, com a chuva significativa no período da tarde. No período da noite, as instabilidades diminuem. E na terça-feira, a manhã permanece nublada e os termômetros marcam um máximo de 28 graus. Durante a tarde, algumas instabilidades vindas do interior do estado devem causar pancadas de chuvas de média e forte intensidade, que devem diminuir no período da noite. Já na quarta, as previsões de tempestades voltam a ganhar força, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Até este domingo, o governo do estado confirmou 17 mortes decorrentes das chuvas em São Paulo desde o início de dezembro. E agora a gente fala de economia. O Comitê de Política Monetária, o Copom, se reúne nesta quarta-feira e deve subir os juros pela primeira vez no ano. O mercado financeiro espera um choque de juros para controlar as altas de preços. Os economistas do mercado prevêem uma forte puxada na taxa básica da economia nos próximos meses para tentar conter a escalada inflacionária. Seria um choque de juros para segurar as altas de preços. A taxa básica de juros da economia é o principal instrumento do Banco Central para tentar conter os aumentos. Atualmente, a taxa Selic está em 12,25% ao ano, após 4 aumentos seguidos. No ranking de juros reais, o Brasil já está na segunda colocação. A projeção dos analistas é de que a taxa avance para 13,25% ao ano já nesta quarta, quando se reúne o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Essa será a primeira reunião sob comando do novo presidente Gabriel Galípolo, indicado ao cargo pelo presidente Lula. Também será a primeira vez que os diretores indicados por Lula serão maioria no Copom, que define a taxa de juros da economia. E a previsão dos economistas é de que o juro continuará subindo nos próximos meses, atingindo 15% ao ano em junho de 2025. Se confirmado, será o patamar mais elevado desde meados de 2006. O ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu nos bastidores ao depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens. A oitiva realizada pelo militar em sua delação premiada foi divulgada pela imprensa neste domingo. Nos bastidores, em conversas com aliados após a divulgação do conteúdo do depoimento de Mauro Cid, em agosto de 2023, Bolsonaro tentou desacreditar as declarações. O primeiro depoimento do ex-ajudante de ordens do ex-presidente fala em estratégias adotadas pelos grupos após a derrota nas eleições. Entre elas, a de que sua esposa Michele integrava a ala mais radical do grupo, que defendia que o ex-presidente desse um golpe.
Com quem conversou, Bolsonaro disse que Cid não tinha convivência com Michele no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, enquanto eles estavam no poder. Segundo o ex-presidente, os dois se falavam muito pouco. Além de Michele, Cid afirmou à PF que integravam a ala mais radical que defendia o golpe, o deputado Eduardo Bolsonaro, os ex-ministros Onyx Lorenzoni e Gilson Machado, e ainda os senadores Jorge Seife e Magno Malta e o general Mário Fernandes, apontado pela Polícia Federal como o autor do plano Punhal Verde e Amarelo. No primeiro depoimento, o ex-ajudante de ordens contou sobre as divisões internas no núcleo duro de apoio ao ex-presidente Bolsonaro após a derrota nas eleições para Lula. O grupo dos radicais era dividido em duas partes, uma dos que queriam achar uma fraude nas urnas e os que eram a favor de um braço armado, que incentivavam um golpe de Estado. Segundo Cid, os mais radicais se encontravam com o presidente esporadicamente, com a intenção de exigir uma atuação mais contundente, o instigando a dar um golpe de Estado. Após recesso, a Câmara e o Senado voltam nesta semana com a eleição de novos presidentes. A eleição acontece neste sábado e também vai confirmar o restante da composição diretora das duas casas. Dessa vez, o processo eleitoral indica, sem ser surpresas, com dois candidatos que receberam apoio quase unânime entre parlamentares. No Senado, a expectativa é de eleição de Davi Alcolumbre, do União do Amapá. Enquanto na Câmara, o favorito é o deputado Hugo Mota, do Republicanos, da Paraíba. Depois da eleição, a prioridade para o Congresso é a conclusão do orçamento. E agora a gente vai conhecer um pouquinho da cidade de Dallas, uma das metrópoles mais modernas do mundo no norte do Texas. Vamos ver. Centro Cultural e Comercial do Texas, sendo uma das metrópoles mais modernas de todo o mundo e com uma importância histórica para indústrias de algodão e petróleo. Dallas tem uma extensão de quase 1.000 quilômetros quadrados, com uma população que ultrapassa 1.300.000 pessoas, sendo inclusive a cidade que mais se desenvolve nos Estados Unidos. 11h54. Vamos abrir a tela agora para ver uma câmera ao vivo de Dallas, então, com 2 horas a menos do que o nosso fuso horário. Olha só que bonito, né? Já é noite por lá. Aliás, é cedo ainda. Esse é um dos belos e grandiosos prédios no centro de Dallas, que é conhecida como uma das metrópoles mais modernas do mundo, com arranha-céus imponentes. E além dos negócios, o centro da cidade também tem atrações culturais, museus, coleções de arte, realmente super bonita do alto. E assim a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente segunda-feira para você e uma ótima semana. Até mais.